Olá a todos. Bom, hoje eu vou responder uma pergunta do Pedro Henrique Fraga Leal. Ele disse o seguinte: olá, eu gosto muito do canal e de sua proposta e sou aspirante à medicina e gostaria que você comentasse a respeito do médico italiano que planeja fazer um transplante de cabeça. Posso não ser formado nem estar estudando numa universidade ainda, mas possuo um breve conhecimento na área e não acredito que o procedimento possa funcionar. Sei que não é a área do sua, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre o assunto. Bom, então eu pesquisei sobre o assunto e, bom, basicamente a gente pode resumir nessa notícia aqui, ok? O rapaz tem um problema sério, tá? E de atrofia muscular, e ele tá, bom, tá indo de mal a pior, né? E um médico propôs remover a cabeça dele, junto com uma espinha, alguma coisa, e colocar no corpo de um cara que morreu, tirar a cabeça desse cara e transplantar a parte do pensamento, a cabeça, deixar só o corpo. Bizarro, hein? Bizarro. A gente não pode julgar, tá? A gente não pode julgar. Mas o que a gente pode fazer é tentar analisar isso de uma maneira bastante seca, tá bom? Vamos lá. Vamos avaliar isso aqui com uma pergunta. Bom, vocês sabem, o ser humano tinha no Jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o ser humano ele não podia se alimentar, não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva foram lá e pum, comeram. E a gente está nessa pior aí por causa disso, não é verdade? Adão e Eva, eles eram muito mais preparados do que nós. Se eles caíram na tentação, a gente também cairia. Então, assim, é um problemaço. A questão é o seguinte: por que a gente não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem várias respostas, mas um ponto importante é que naquele momento a gente não estava preparado para se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá ok? A gente não estava preparado. A gente ia um dia poder se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas naquele momento a gente não estava preparado para isso. A gente não estava. E a pergunta de muitos sábios foi: por que nós não estávamos preparados ainda? O que aconteceria de ruim se a gente ficasse no Jardim do Éden e tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que era tão ruim assim? O que era tão grave? Receber o conhecimento antes da hora. O que tem de errado? E a resposta é: quando a gente experimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente começaria a questionar a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore da eternidade. A árvore que a gente quer. A gente quer ir pro Jardim do Éden de novo para comer da árvore da vida, se alimentar da árvore da vida. E o que quer dizer isso, a gente questionar a árvore da vida? Bom, Deus estabeleceu a morte, ok? O anjo da morte. Enquanto ele não tirar o anjo da morte do mundo, a gente não tem autoridade para questionar o anjo da morte, né? A gente evita, lógico, né? É complicado, não é verdade? Agora, a gente não deve questionar coisas que são muito... são da fundação de tudo. Do como foi feito as coisas, sabe? Perguntas que nem os evolucionistas dizem: por que a gente não tem duas gargantas? Por que a gente não tem porque uma garganta para respirar e outra garganta para comer? Por que a gente não tem 3 olhos? Por que a gente não tem um olho atrás da cabeça? Por que a gente não tem 18 pernas? Por que a gente não é uma taturana? Tipo, sabe? São perguntas que tipo não tem cabimento ser feita, não deveria ser feita. Então, quando a gente se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente abriu a porta para profanar a fundação. Então a gente teve que sair de perto da árvore da vida. A gente quer voltar para a árvore da vida, poder se alimentar da árvore da vida, mas a gente não pode enquanto a gente não resolver esse troço aqui. Então é um desafio enorme.
Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu entendo, é uma situação muito dramática do rapaz. E ele está colocando esperança numa coisa muito mais dramática ainda, né? Por incrível que pareça, existem coisas que são piores do que a morte. E, puxa vida, o que a gente pode falar sobre isso? Eu separei algumas coisas aqui. E eu vou dar um exemplo da sismologia. Bom, durante a época do Mao Tse-tung, foi feito a única previsão de tremor de terra com precisão de hora e minuto. Uau! O cara acertou dia, mês, ano, hora, minuto. E o lugar? Uau! Isso é um sonho do sismólogo, não é verdade? O pessoal acertou. Puxa vida. Então o governo tirou todo mundo da cidade, evacuou a cidade. Olha só que absurdo, porque eles tinham uma previsão de tremor de terra. Evacuaram a cidade. Isso não é uma piada, hein? A cidade caiu inteira. Brum. Não morreu uma pessoa. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Uau! Parabéns para os sismólogos. Sismólogos são demais, na verdade. Todo mundo voltou para a cidade, reconstruiu a cidade. 4 meses depois, todo mundo estava dormindo. Aconteceu outro tremor de terra e morreu todo mundo. Porra! Que foi isso? Que foi isso? Não é verdade? Que droga foi essa? Bom, a gente pode sim tentar mitigar ao máximo todas as catástrofes e a gente deve fazer isso. Mas a gente não deve infringir a fundação. A nossa moral não deve permitir que a gente atropele o que Deus fez intencionalmente, como por exemplo a morte. Assim, no caso do tremor de terra, não estou falando da morte, mas sim do tempo. Por algum motivo, todo mundo daquela vila tinha o seu prazo de validade. Dia tal, fulano, ciclano, beltrano, bibi, vai embarcar dessa para melhor. Pronto. O cara vai morrer do coração. Dia tal, o cara vai embarcar. Aí o cara vai lá, procura todos os médicos do mundo e resolve. Putz, resolvi, não tenho mais nenhum problema de saúde, agora vivo eternamente. De repente o cara tá dirigindo um carro, como aconteceu no Brasil, e um avião caiu em cima do carro da mulher e da filha e matou as duas. Tipo, o cara tá agora 100% saudável, só que naquele dia, naquela hora determinada, não tem o que vai segurar. Entendeu? Então assim, a gente tem nosso dia e hora marcado. Não adianta tentar adiar. Mas eu vou ter a melhor saúde do mundo. Beleza, você vai ter a sua melhor saúde do mundo. Só que, chegou o dia e a hora. Lógico, tem um outro problema, né? As pessoas podem sim antecipar a morte, por incrível que pareça. Elas não vão conseguir atrasar, né? Eu vou empurrar pra frente porque eu tenho mais dinheiro. Não é isso. Agora, elas podem sim adiantar. Tipo, ir num lugar perigoso, não é verdade? Não estava previsto, mas, o cara resolveu sair às 2 da manhã na Cracolândia. Pimba! Aconteceu. Na verdade, a gente pode adiantar esse procedimento horrível, mas a gente não pode atrasar ele. A gente não tem controle. Então, bom, o que eu acho? A minha opinião não é questão de dar certo ou errado. A questão é se é certo ou errado. Eu acho que esse rapaz precisa de muito conforto, a família tá próxima, etc. E tentar, dar um ânimo. Tem que dar um ânimo. E, vida, tem coisas boas para fazer, né? Difícil, muito difícil no caso dele, mas de alguma forma tem que tentar aliviar o sofrimento dessa pessoa. Só que não da forma como esses médicos estão tentando fazer. E uma hora ainda vou falar sobre médicos. Por enquanto é isso. Não sobre todos os médicos, né?
Eu tenho todos os DVDs do Lair Ribeiro. Meu, esse médico é fantástico. Espero que surjam mais médicos como esse cara, né? Mas tem médicos e médicos. Eu vou falar sobre os médicos bons, que são ótimos, que nem o Lair Ribeiro, e os abutres. Bom, por hoje é isso. Obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.